Paz de Alcho, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson. E para muitos que me conhecem já sabem que eu tenho um canal no YouTube, no qual eu faço os estudos das Escrituras Sagradas. E o qual eu sirvo Yahweh Yahushua, o meu verdadeiro Criador Yahweh dos exércitos em hebraico e do meu Salvador Yahushua Mashiach. Esse é o verdadeiro nome do Criador e do Salvador. E quero agradecer primeiramente por mais uma oportunidade ao meu Criador, ao meu Salvador, poder hoje estar aqui de volta para trazer mais um estudo no canal do YouTube. E esse estudo que eu vou trazer aqui vai ser por dentro das Escrituras. É uma advertência para você, membros das igrejas evangélicas. Para você, líderes que se dizem das igrejas evangélicas e pastores. Para vocês compreender por dentro das Escrituras que só existe um mestre, só existe um pastor que nós temos que obedecer. E o nome dele se chama Yahushua, Yahushua ou Mashiach, em hebraico. Ele é o único que nós temos que obedecer. Certo? Então esse estudo é direcionado para líderes e pastores e meus irmãos evangélicos que eu amo. E até você, meu irmão pastor que se diz, meu irmão líder que se diz, por dentro da Escritura o Eterno vai tocar dentro do teu coração, do teu entendimento, para você ser liberto hoje dessa hierarquia, desse sistema ao qual você está preso, que foi criado lá no Concílio de Nicéia, no ano 312, 325 até 381, depois do Salvador. Os papas, imperadores, sentaram no Concílio de Nicéia e deturbaram nossas Escrituras, introduzindo esses deuses pagãos, esse ídolo Jesus, que no latim significa isto é um porco. E que no hebraico não existe a letra J, meu irmão. Então já cai por terra desse Jesus, seu nosso Salvador. Louvado seja Yahweh Yahushua. Então o tema desse estudo é para líderes e pastores das igrejas evangélicas, das denominações. Você está entendendo, meus queridos, meus amados? Eu amo vocês, mas eu vou bater de frente até a volta do nosso Salvador para nos arrebatar contra essa hierarquia, esse paganismo. Já quero que vocês entendam que eu sempre... Dá licença, só para me tomar um gole de água. Que eu sempre gosto de deixar bem claro nos meus estudos aqui que eu não sou perfeito e que eu não sou melhor que você, meu irmão das igrejas evangélicas, meu irmão pastor, que você diz, meu irmão líder, que você diz. Você está entendendo? Porque para mim os líderes e pastores das igrejas evangélicas são todos irmãos. Somos todos iguais. Não é diferente um do outro. E pastor, e mestre, e líder verdadeiro, ao qual nós temos que dar obediência, ser obediente, é Yahushua, o nosso Salvador. O resto, meu irmão, somos todos iguais perante o nosso Salvador. Ele mesmo fala as cartas dele aqui, as Escrituras, que ele não se envergonha de chamar nós de irmão. Você imaginou? E quantos líderes e pastores hoje aí fazem acepção de pessoas? E que se envergonham de muitos irmãos aí dentro das denominações. Isso é uma hierarquia, isso é um clérigo. Isso aí é um paganismo, meu irmão. E você tem que sair fora desse sistema. Então eu vou estar provando por dentro das Escrituras para você ver. Que essas igrejas evangélicas estão aí por causa disso. É uma hierarquia. Que não há necessidade de você estar aí para pagar dízimo e oferta. Você então comendo a tua gordura, a tua lã, meus irmãozinhos, das igrejas evangélicas. E vou provar nesse estudo hoje aqui para vocês verem. Então, sem mais delonga, quero que vocês abram no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 17. Então, como eu disse, eu não sou perfeito, eu sou sujeito a falhar como qualquer um, mas eu procuro hoje viver aquilo que eu prego, meu irmão. Coisas que outrora eu fazia, hoje, pela graça e misericórdia de Yahweh Yahushua, eu estou livre. Viu que coisa tremenda? Espero que você decrete para o Espírito verdadeiro do Pai, que está levantando os seus mensageiros nessa última era, para alertar você que você tem que sair de dentro do sistema, que você tem que realmente se arrepender dos teus pecados e vir para Ele enquanto há tempo, senão pode ser tarde. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então veja bem, esta passagem que está falando aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, como que nós temos que se comportar como verdadeiros cristãos, obediente à palavra e ao nosso mestre Yahweh Yahusha. Você está entendendo? É o nosso dever como cristão, como crente verdadeiro, que somos membros um dos outros e que se encaixamos no corpo do Mashiach. Você está entendendo, meu irmão? Os nossos deveres espirituais, como que nós temos que fazer para que nós possamos um dia receber a nossa recompensa. É ouvindo, analisando, estudando dentro da Escritura, pesquisando, pedindo entendimento para Yahweh Yahusha, abrir o nosso entendimento para entender as Escrituras, para que nós possamos seguir os ensinamentos verdadeiros de Yahusha, o verdadeiro fundamento, o único e não existe outro. As Escrituras falam aquele que vem trazer um outro tipo de doutrina, outro tipo de fundamento, não ser aquele verdadeiro fundamento de Yahusha, o qual foi pregado, não é dele. Louvado seja Yahusha. Então olha que coisa tremenda. Então nós temos os deveres espirituais de saber administrar a palavra, você está entendendo? Para as pessoas que vão estar ouvindo. E é assim que nós temos que nos comportar como verdadeiros cristãos. Esta passagem aqui, capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, nos ademoesta desta forma, como que nós temos que se comportar. Nós temos que saber ensinar as pessoas com temperança, com sabedoria, por dentro do texto e do contexto. E não pegando o texto isolado e jogando fora o contexto. Você está entendendo? Torcendo as Escrituras para ter bom proveito em cima disto. Essa é a verdade, meu irmão. E eu vou provar dentro das Escrituras aqui para vocês verem. Esse estudo é tremendo. Vamos estar analisando agora dentro da Bíblia de Jerusalém, para você ver o que ela fala. Que coisa tremenda. Eu estou com ela aqui, ó. Estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida, que vocês devem ter em casa, né? Ela é paganizada, tem verdade, tem, mas muito é mentira, porque eles paganizaram lá no Concílio de Nicéia. E estou com a minha outra escritura, que é a Bíblia de Jerusalém. Está aqui, ó, na minha mão. Viu que coisa tremenda? Olha só para vocês verem uma coisa, em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 17, que nós lemos aqui na João Ferreira de Almeida, para você ver que coisa tremenda as escrituras. Que os líderes que se dizem pastores, que para mim são irmãos, como qualquer um de nós, comedor de arroz e feijão e falho pecador, e que não é perfeito. Você está entendendo? E que está invocando um Deus pagão, invocando um ídolo, Jesus Cristo, criado pela Igreja Católica também. Então olha só para você ver. Em Hebreus, aqui mesmo, dessa Bíblia de Jerusalém, no capítulo 13... e no versículo 17, compare para você ver que coisa tremenda, ó. Os deveres do verdadeiro cristão na João Ferreira de Almeida, como que nós temos que administrar a palavra e ensinar as pessoas que ouvem. Aqui da mesma forma, falar o mesmo assunto, não foge nada, só muda a explanação do capítulo e do versículo. Mas olha só que coisa tremenda, o qual eles não alertam vocês pela verdade. Mas hoje a verdade está sendo revelada para você, meu irmão, para você, minha irmã, das igrejas evangélicas, líderes que se dizem e pastores que se dizem. E meus irmãos católicos. Eu amo vocês, mas eu vou bater de frente contra esse paganismo e essa hierarquia. Essa coja. Essa é a verdade. Olha que coisa tremenda. Capítulo 13 de Hebreus, na Bíblia de Jerusalém, e no versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos dirigentes, e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas, assim poderão fazê-lo com alegria, e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. É o mesmo assunto. Então nós temos que fazer com amor, com carinho, aquilo que nós recebemos de graça, de Yahusha, nós damos de graça, nós não comercializamos.
usando um texto do contexto, você está entendendo? Para ter proveito em cima disso. São lobos, cães ferozes, gulosos, falsos mestres, falsos pastores. Essa é a verdade, meu irmão. Certo, minha irmã? Porque eles pensam só neles. E ainda deturba as escrituras. Falsifica as escrituras. Torcendo para enganar vocês, meus irmãozinhos queridos. Tremendo, né? Mas a palavra do Eterno está sendo revelada para você hoje. Então eles não pregam a verdade. Então nós temos que uns aos outros alimentar da palavra, ter boa sabedoria de Yau e Yausha, para administrar a palavra, levar para aqueles que não tenham conhecimento. Para que eles sejam livres do sistema criado no Concílio de Nicéia por Satanás e os homens. Essa é a verdade. Está sendo revelada para você hoje, meu querido e minha querida. Olha que coisa tremenda. Espero que você esteja entendendo aqui que eu estou tentando explanar para você esta passagem revelada da melhor forma possível para que você venha entender por dentro das Escrituras. Certo? Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, para vocês verem que coisa tremenda. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz aqui na João Ferreira de Almeida. Aí depois nós vamos comparar na Bíblia de Jerusalém, para você ver. 1 Tessalonicenses, vou voltar aqui atrás um pouco. Passei. Tito, Hebreus, passei no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo... Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, deixa eu quero ver aqui. E no versículo 12, olha só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem de alcha e vos ademoestam. Olha só que coisa tremenda. São diversos conselhos que nós temos que aprender. O apóstolo Paulo, aqui nas cartas aos Tessalonicenses, escreve como que nós temos que nos comportar, como que nós temos que ter bom caráter, bons preceitos, como verdadeiro cristão do nosso mestre, como verdadeiros irmãos entre uns aos outros, recebendo a palavra do Eterno com bom grado, com bom preço. Você está entendendo? Com licença, meu irmão. Tomar um gole de água. Porque está escrito: agora vos rogamos, irmão, que acatais com apreço aos que trabalham entre vós. Aqueles que estão levando a palavra, trabalhando na obra do Eterno, Yau, aleluia. Para levar até você esta mensagem que está chegando hoje até o teu coração e ao teu entendimento, meu irmão e minha irmã. Viu que coisa tremenda? E os que vos presidem em alcha, você está entendendo? Vos ademoestam. Então ele nos levantou nesta era como mensageiro, como seus verdadeiros discípulos, para nós desmascarar esta hierarquia que foi criada no Concílio de Nicéia. Porque ele está voltando para levar a sua igreja. Porque o nosso Criador, nosso Salvador, não quer que você se perca, meu irmão e minha irmã. Creia na mensagem desta noite nesse estudo, em nome de Yahshua Mashiach. A palavra do Eterno nos fala que todo aquele que não confessa que Yahshua é o Filho do Criador, esse não tem o Espírito do Criador, mas sim, antes ele tem o Espírito do Anticristo, se não confessar. Louvado seja Yahshua. Olha o que está escrito agora aqui na Bíblia de Jerusalém, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que eu li, e no versículo 12. Olha só. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 12,
na escritura da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós, aqueles que se esforçam para levar a palavra. A interpretação está dizendo aqui para você. Aqueles que não medem esforço para levar ao verdadeiro fundamento de Alcha, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina, que se não se afadigam, não se cansam, mas se entregam para estar levando a palavra para você, como eu estou levando hoje para ti. Louvado seja Alcha. Viu que coisa tremenda, meu querido e minha querida? Vamos continuar aqui. E velam por vós no Alcha, e nós velamos, você está entendendo, no nome de Alcha por vós. Nós somos cuidadosos em levar a mensagem para vocês, orando para vocês, sempre colocando vocês em nossas orações, pedindo para que Alcha vos liberte desse sistema criado pelo homem. Louvado seja Alcha. Tremendo, né? Agora você veja bem, vamos abrir lá em 1 Coríntios, nas escrituras, João Ferreira de Almeida, para vocês verem. João Ferreira de Almeida, em 1 Coríntios, eu quero estar lendo, e no versículo 16, capítulo 16 de 1 Coríntios, e no versículo 16, ó. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 16, na João Ferreira de Almeida. Olha o que vai estar escrito aqui, meu irmão querido. Que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e ombreiro. Então nós sabemos aqui que nós somos sujeitos uns aos outros, até se fazendo por menos, por menor. Você está entendendo? Mas nós recebemos o dom do nosso Criador. Cada um segundo a medida que o Criador fala nas Escrituras, que vai receber. Então não tem essa, meu irmão, de eu dizer que eu sou um líder, que eu sou um pastor. Nós temos que ter cuidado e ensinar as pessoas corretamente como que se deve pronunciar as Escrituras do Criador. Louvado seja Alcha. Você viu que coisa tremenda? Olha só para você ver. Agora nós vamos estar lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, em 1 Coríntios, no capítulo 16 e no versículo 16, né? Olha só. 13. Capítulo 16 e versículo 16 de 1 Coríntios. Olha só o que diz na Bíblia de Jerusalém. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor. Olha só. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Não precisa nós falar mais nada, né? Então, nós não somos diferentes um do outro. Nós somos para o nosso Criador e para a nossa Alcha, nós somos todos iguais, meu irmão. Se nós fazer diferença entre um e o outro, nós não estamos implantados no Salvador. Nós não estamos enraizados nas Escrituras e no verdadeiro Salvador. Essa é a verdade, meu irmão. Você viu que coisa tremenda? Agora, quero que vocês abram em Efésios capítulo 4 e versículo 11 para vocês verem. Efésios capítulo 4 e versículo 11. Vamos ver aqui. Efésios capítulo 4 e versículo 11. Que diz assim: E ele mesmo concedeu um para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Só que aqui,
esse sentido dessa palavra, dessa escritura, o apóstolo Paulo falando ao Efésio, ele está falando sobre o nosso chamado, a nossa convocação. Você está entendendo? A nossa disciplina, como que nós temos que nos comportar como os verdadeiros discípulos de Yahshua, o nosso único e verdadeiro mestre, administrando a palavra do Eterno. É um dom que ele nos deu. Agora não está nos colocando aqui como que nós temos que ser líderes e temos que ser pastores. Mateus capítulo 23, versículo 8. O próprio Salvador olhou para os seus discípulos quando eles conversavam com o seu mestre, e ele falou ali declaradamente, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, e no versículo 8. Não permitais que nenhum de vós sejam chamados de mestre, ou doutores, ou pastores, porque só existe um que é o vosso mestre, a saber, quem é? Yahshua, o nosso Salvador. Porque todos vós sois irmãos, nós somos irmãos. Você está entendendo? E nós aprendemos um com o outro, medido o Espírito que o Eterno derrama aos seus filhos. Cada um tem sua função, um membro do corpo do Mashiach, para levar a mensagem. Louvado seja Yahshua. Espero que você esteja entendendo a mensagem nesta noite. Por que que você não pode estar dentro desse sistema criado pelo homem Satanás e seguir esses líderes que se diz, esses pastores? Você está entendendo? Se você está deixando de seguir o verdadeiro mestre, Yahshua. E nós temos que ter a mesma mente do nosso verdadeiro Salvador. O que vem fora disso não é dele, meu irmão. Não é dele, minha irmã. Espero que você esteja entendendo a mensagem nesta noite. Vamos estar lendo aqui agora Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e vamos estar lendo o versículo 24 e 25, que diz assim: o Iau que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Iau dos exércitos, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Louvado seja Yahshua. Você quer uma resposta mais direta para você? Que o templo é nós? Que nós é a igreja, que o cabeça da igreja é o nosso mestre Yahshua, e que ele não necessita de coisa alguma de nós, porque ele é o dono do ouro e da prata, é ele que nos dá a respiração. Quem que é esse líder que se diz de igreja evangélica e pastor? Você está entendendo? Dizendo que Yahweh, e o verdadeiro Criador, já blasfemando esse Deus pagão, fala que precisa disso. Se ele não necessita de nada de nossas mãos, se você tem que sair de dentro desse sistema. Você está sendo enganado, mas hoje o Eterno está levantando os seus verdadeiros mensageiros para trazer o esclarecimento por dentro das Escrituras, para que você não seja mais enganado, meu irmão, minha irmã. Então, nós somos o templo. Nós somos as igrejas verdadeiras. Nós é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então ele não habita em templos construídos por mãos de homem. Qual que é aí a interpretação desta passagem? Material, paredes de concreto levantados, tijolo, massa. Você está entendendo? E sendo guiado por supostos líderes e pastores que se dizem bam. Você está entendendo? E não pregam a verdade para você, meu amado. Para você, minha amada. Louvado seja Yahshua. Espero que você está entendendo a mensagem, o recado para você nesta noite, nesse estudo, que está sendo direcionado para líderes e pastores, meus irmãos evangélicos. Eu amo vocês assim mesmo, que se dizem líderes e pastores, porque eu tenho que velar por vocês. Aleluia! Louvado seja Yahshua.
E eu quero estar lendo aqui, vou estar lendo aqui uma última passagem aqui em 1 Tessalonicenses, e vou estar encerrando esse pequeno estudo para que você medite e veja que coisa tremenda. Capítulo 5 e versículo 10 de 1 Tessalonicenses. Olha o que está escrito. Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 10, que diz assim: que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Agora a passagem aqui está dizendo aqui sobre esses diversos preceitos, sobre a necessidade nossa que nós temos de ser homens igual a todos os homens. Como que nós temos que se manter na presença de Yahshua, vigilante sempre? Então quer dizer que aqui, que está dizendo que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então você vai morrer, você morreu em pastor, você morreu em apóstolo Paulo, Shaul, Apolo, irmão Emerson, que sou eu. Não, meu irmão. Nós temos que dormirmos, mas se dormimos e vigiamos, com Ele. Tudo por Ele. Tudo para Ele, o nosso mestre. Aleluia. Louvado seja Yahshua. Espero que vocês entenderam esta mensagem desta noite, o tema desse estudo, líderes e pastores. Então, olha, meu irmão, são cães gulosos, você está entendendo? Devoradores que usam as passagens das Escrituras para ter benefício em cima disto. Você está entendendo? Enquanto muitos estão lá nas suas casonas boas, líderes, engravatados, que se dizem pastores, comendo do bom e do melhor, seu carrão bonito na garagem, você está passando dificuldade na tua casa por uma cesta básica. Você está devendo um monte na sociedade, em lojas, em comércio. Vá lá na casa dele e pedir uma ajuda para ele, para ver se ele vai abrir a porta do banco lá para você, do caixa eletrônico, está aqui quanto você está precisando. Ah, você quer uma compra? Vamos lá no mercado, vou fazer uma compra para você agora, nesse exato momento. Vamos ver se ele vela pelas ovelhas do nosso mestre Yahshua. É nada, meu irmão. Pare de ser enganado, de ser um fantoche na mão desses falsos líderes, desses falsos pastores que não existem. Você tem que seguir um único pastor, que você tem que saber, Yahshua. Ele é o único pastor, o nosso Salvador, que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Yahshua. Espero que você entendeu aqui. Eu vou estar lendo uma última passagem que me vem no meu coração para vocês compreenderem mais. Capítulo 56 de Isaías e no versículo 11. Olha só, eu vou estar encerrando esse estudo. Capítulo 56 de Isaías, do profeta Isaías, e no versículo 11 eu vou estar encerrando esse estudo nesta noite. E se assim Yahshua permitir, antes do arrebatamento, que eu esteja de novo aqui no canal do YouTube, trazendo estudo, eu vou estar aqui segundo a vontade do meu Pai Celestial e meu Salvador Yahshua. Certo, meu irmão? 56 do profeta Isaías, e no versículo 11, que diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos, não passa um batido, meu irmão. Você está entendendo? São gananciosos, gulosos. Quanto mais eles querem, mais eles querem. Fica aí esta mensagem para vocês, meu irmão. Em nome de Yahshua Mashiach. Amém?